Ai, gente, espero que ninguém da minha família veja esse vídeo, mas eu sinto que sim, eu fui negligenciada na minha infância. Vocês acreditam que ninguém da minha família, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a maior insegurança da minha vida. Existe uma coisa sobre mim que eu passei a maior parte da minha vida tentando esconder. E não é nenhum segredo da mente, é um segredo físico, uma coisa física. É uma insegurança do meu corpo. Algo tão físico e tão visível que ditou como eu me mexia, como eu vivia, como eu me vestia, como eu até respirava. Desde os meus 10 anos de idade, eu desenvolvi seios muito grandes para o tamanho do meu corpo. E não era só o tamanho, também eles eram diferentes, eram assimétricos. Uma parte do meu corpo era visivelmente, marcadamente diferente da outra. E hoje, pela primeira vez aqui no canal e pela primeira vez na vida, eu vou contar essa história. Porque eu sinto que eu preciso passar por cima disso, sabe? Essa é a insegurança que eu tenho e eu sinto que se eu passar por cima disso, que se eu falar logo de uma vez, a gente já quebra logo essa insegurança no meio e aí eu posso viver em paz, viver minha vida em paz, viver meu canal em paz e feliz, sem me preocupar com essa insegurança. E eu não quero contar isso como uma forma de drama, mas porque eu acho que todo mundo tem alguma insegurança, alguma parte assimétrica, seja física ou emocional. E eu acredito que contando um pouco dessa minha jornada, eu posso iluminar a sua jornada também de alguma forma, sabe? Bom, a escola foi a pior época da minha vida. A escola toda foi a pior época da minha vida. Eu sofri muito bullying, muito. Eu vou contar aqui algumas coisas que aconteceram, mas não todas porque é muito pesado. Como eu falei, esse vídeo não é pra ser só drama. Eu também quero que ele seja inspiração. Eu ouvi muito na escola dos meninos, porque eu sempre fui baixinha e magra. Então eu ouvia dos meninos, nossa, que peitão, nossa, ela tá usando 2 sutiãs. Como eu tentava muito me esconder, falavam muito que eu era corcunda. Já ouvi falando do corpo de outras meninas, porque eu sempre fui magra, nunca tive bunda, minhas pernas eram muito finas. Então eu ouvia os meninos falando do corpo de outra menina, falando assim, nossa, aquela menina, ela é linda, ela é bunduda, ela é perfeita, ela seria mais perfeita se ela tivesse o tamanho dos peitos da Letícia. E aí, pra mim, ouvir aquilo, gente, eu não sei nem explicar de tão horrível, sabe? Eu não consigo explicar. Vamos passar por isso, né? Já foi. Então, como disse, eu usava roupa muito larga, eu evitava correr na escola, na educação física. Primeiro porque incomodava, doía, e segundo porque era o maior constrangimento pra mim. A minha postura foi ficando cada dia mais curvada. Eu tinha dores nas costas desde muito novinha. Eu tinha muitas dores nas costas desde muito nova. Ai, gente, espero que ninguém da minha família veja esse vídeo, mas vocês acreditam que ninguém da minha família passou pela cabeça de ninguém da minha família me levar no médico pra ver o porquê que eu tinha tanta dor nas costas? Hoje, olhando pra trás, eu não sinto raiva, eu não sinto... não sei o que eu sinto. Mas eu penso que eu jamais deixaria isso passar.
assim eu acredito que eu jamais deixaria isso passar. E essa postura curvada, essas dores nas costas, era um jeito que eu encontrei de disfarçar, de me passar desapercebida, de sumir, de desaparecer. Mas óbvio que não deu certo, né? Porque além de eu ser mais notada, eu sofria mais bullying por conta da minha postura. E aí você já deve imaginar, né? Corcunda de Notre Dame, blá blá blá, 1 milhão de apelidos. E a dor nas costas que eu tinha, eu continuo tendo até hoje, virou uma dor crônica. Claro que hoje em dia, com atividade física, é bem mais controlada, tem épocas que eu não sinto dor, mas basicamente são dores todos os dias. E na minha adolescência, eu não sabia muito bem. Eu não sei, gente, eu só sei que era o meu grande sonho colocar silicone. Eu acho que é porque eu não entendia na época que existiam outros tipos de cirurgia para essa parte do corpo, talvez seja isso. Mas era meu sonho colocar silicone. E aí depois, com o tempo, que eu fui amadurecendo, fui entendendo, tendo acesso a mais coisas e fazendo pesquisas, eu descobri que eu não queria colocar silicone, que o que realmente queria era fazer a cirurgia de redução de mama. E aí, gente, anos se passaram, como eu já disse, eu já me sentia incomodada com isso desde os meus 10 anos de idade, uma criança. E eu fui por muitos anos vivendo a vida, mas aqui no meu background da minha mente, eu tinha que fazer essa cirurgia, sabe? E aí por muito tempo eu tentei juntar dinheiro, mas eu nunca conseguia. Eu gastei muito, entrei numa época de compras compulsivas e me enfiei em um monte de dívida. E parece que eu tava me sabotando, sabe? Parecia que uma parte de mim não aceitava que eu merecia essa mudança, sabe? Que eu merecia realizar esse sonho. Então eu tava constantemente me sabotando. Até que finalmente eu consegui pagar todas as minhas dívidas. Em 2022 eu tomei uma decisão drástica. Eu ia fazer uma economia radical. Eu ia parar de fazer as unhas. Eu não ia mais comprar maquiagem. Eu parei de usar maquiagem na época porque eu me desmotivei. Eu parei de pintar o cabelo. Eu parei de comprar roupas. Eu fiquei 1 ano sem fazer compras. E aí no meio desse tempo eu voltei a comprar tinta pra pintar o cabelo. Eu sempre pintei o cabelo em casa. Porque eu me olhava no espelho com meu cabelo castanho e eu não tava me reconhecendo. Então eu pensei, não, eu não vou abrir mão de tudo. Eu vou continuar pintando meu cabelo, porque eu já pintava meu cabelo de ruivo há muitos anos também. Então era uma forma que eu me sentia bonita quando eu retocava a raiz, quando eu pintava a sobrancelha. Então eu não abri mão disso, mas do resto tudo eu abri mão e guardei dinheiro por 1 ano para minha cirurgia. E aí, finalmente, em junho de 2023, eu tava me mudando da Tailândia pra China, mas entre a mudança de um país e outro, eu ia parar no Brasil e ia ficar no Brasil por 2 meses. E aí, nessa época que eu estava no Brasil, eu consegui finalmente fazer minha cirurgia. Eu, a princípio, não contei pra ninguém da minha família, nem que eu ia me mudar de país e nem que eu ia fazer cirurgia. Eu deixei pra contar assim, bem perto da data, porque eu tava com muito medo de ouvir alguma coisa, alguma frase de julgamento que fosse me desmotivar, que fosse me deixar insegura, sabe? Aquele tipo de frase tipo, ai, mas por que você vai fazer isso? Nossa, mas pra que gastar tanto dinheiro com isso? Ai, bobagem, sabe? Ai, frescura. Então eu tava com medo de ouvir esse tipo de frase, então por isso que eu acho que eu não contei. Deixei pra contar quando já tava tudo resolvido, tudo certo.
Eu fiz as consultas online da Tailândia com a médica e marquei a cirurgia, deixei tudo resolvido. Cheguei no dia, só paguei e fiz. E aí eu demorei tanto, sabe, pra criar coragem de me colocar nessa economia radical, de economizar dinheiro, de conseguir o dinheiro. E eu não queria que nada atrapalhasse. Porque o processo foi muito longo e foi muito difícil, e ainda é difícil até hoje. E aí, né, gente, a melhor sensação da minha vida foi acordar daquela cirurgia. Quando eu acordei, eu pensei, cara, eu consegui. Nem acredito que eu consegui, sabe, com meu dinheiro. Eu tive coragem. Eu sempre sonhei. Eu queria muito. E eu consegui. Ai, eu até me emociono de falar, porque foi assim, um alívio pra minha vida, sabe? Foi tão bom, tão bom, tão bom fazer essa cirurgia. Eu pude usar roupa sem sutiã, eu conseguia correr, eu conseguia pular, eu me sentia livre, eu me sentia feliz. A dor nas costas melhorou muito, assim, eu não vou dizer que 100%, porque isso não, mas melhorou muito, minha postura melhorou, eu conseguia me abrir assim a postura e me sentar reta, coisa que eu não tinha coragem de fazer antes. Pra usar biquíni, gente, era maior sofrimento. Na praia, eu sempre ficava incomodada se alguém tava olhando, eu sempre ficava arrumando o biquíni, a marquinha de sol ficava toda torta. Ai, sério, uó. Então, quando eu acordei da cirurgia, foi maravilhoso. Realmente, foi maravilhoso. Mas, como a vida não é linear, sempre temos altos e baixos. Assim que eu cheguei na China e passou toda aquela euforia, né, da mudança de país, eu fiquei muito mal da saúde mental. Eu já tava com a saúde mental muito fragilizada na Tailândia, muito, muito. Mas eu meio que deixei isso de lado porque o meu foco era minha cirurgia, era assim, o meu sonho desde sempre, então meio que eu deixei de lado. Eu até tive uma crise de pânico num pós-cirúrgico. Mas quando eu cheguei na China e me senti já mais adaptada, eu fui lá embaixo. A depressão pegou forte, as paranoias que eu sempre tinha, paranoia de que eu ia morrer, voltaram fortíssimas. Eu tinha muita crise de pânico e aí finalmente eu decidi procurar ajuda psiquiátrica. E nesse tempo eu tinha engordado por conta da depressão 10 quilos. E eu não sentia muita diferença no meu corpo, sabe? Eu sentia um pouco na barriga, mas eu sentia muito na região que eu tinha feito a cirurgia. Então, foi assim, foi devastador pra mim, porque foi logo que eu consegui fazer essa cirurgia de reduzir bastante, mas não totalmente. Porque foi assim, eu pedi pra médica pra tirar tudo, o máximo que possível e deixar menor possível o tamanho. E aí o que ela me falou foi o seguinte: eu não vou fazer isso porque eu acredito que você possa se olhar no espelho depois e sentir uma disforia, não se reconhecer. E aí querer passar por uma nova cirurgia para colocar silicone, talvez, ou fazer algum enxerto de gordura. Então eu não recomendo. Eu vou fazer, vou tentar deixar de um tamanho proporcional ao seu corpo. E eu preciso que você confie em mim. E eu confiei na médica e eu acho que ela tava certa, assim, porque realmente o meu pedido tava bem drástico. E ficou até que bom o tamanho que ela deixou, não era o que eu queria ainda. Eu queria bem menor. Mas ficou bom. Mas aí, gente, engordei em poucos meses, engordei 10 quilos e meu peito voltou quase praticamente ao tamanho que era antes.
Aí com tratamento psiquiátrico, medicada, com acompanhamento bonitinho, eu emagreci esses 10 quilos que eu engordei. Mas adivinha qual parte do meu corpo não emagreceu? Claro, né, gente? Então, meus seios aumentaram quando eu engordei e quando eu emagreci, eles continuaram. E aí foi muito frustrante pra mim. E tem sido ainda, sabe? Tem sido muito frustrante porque uma cirurgia não é uma coisa qualquer, não é tipo, vou ali fazer uma cirurgia. É uma anestesia, você fica desacordada, tem riscos pra sua vida. E eu demorei muito pra conseguir dinheiro, pra conseguir coragem, pra conseguir arquitetar tudo de um outro país. Foi um rolê, sabe? Foi um rolê. Eu posso até contar depois a tiragem do visto pra vir pra China. Eu tava no pós-operatório, então assim, um caos. Eu passei por tudo isso e aí eu sinto que, pra nada, sabe? E aí hoje eu me encontro nessa situação que já estive há um tempo atrás. É um pouco diferente, mas bem familiar. Eu não me identifico com o tamanho. Pela questão física, de dor nas costas, claro, óbvio, mas eu não vou ser hipócrita aqui e vou falar que, principalmente esteticamente, eu não me identifico, eu não me considero uma pessoa que tenha um estilo sensualizado. Definitivamente não é meu estilo. Eu poderia dizer que eu me considero mais discreta, mas eu sou discreta depende, porque tem dias que eu uso uma calça gigantesca que parece uma saia hippie. No outro dia eu encho um monte de colar, um monte de anel, um monte de brinco e de piercing, de tudo. Então, não é que eu sou discreta, mas o meu estilo, o jeito que eu me vejo, o jeito que eu quero me olhar no espelho e me ver, não é um estilo mais sensualizado. E eu sinto que ter seios grandes é pra quem gosta de ter um estilo sensualizado. Não tô aqui falando se é bonito ou se é feio. Não tô aqui nesse mérito. Eu tô falando que eu não me identifico. E eu quero fazer novamente essa cirurgia. Então a primeira cirurgia, ela me ensinou que é possível mudar. Ela me trouxe, assim, uma sensação de poder, sabe? Uma sensação de capacidade, tipo, eu consegui realizar um sonho caro, um sonho difícil, eu consegui. Eu trabalhei um ano, eu economizei um ano, depois que eu já tinha passado um tempão pagando minhas dívidas, né, óbvio, e eu consegui. Então, eu consigo de novo. Eu posso de novo. Então, realizar esse sonho da cirurgia me curou uma dor que eu sentia, que eu não era capaz de certas coisas, que eu não era capaz de conquistar coisas, que eu não era capaz de ter dinheiro, porque eu consegui guardar uma grana pra fazer uma cirurgia e, tipo, eu não gastei R$1 desse dinheiro. Então, essa cirurgia me trouxe uma confiança em mim, nos meus poderes de manifestação e de força de vontade e de trabalho duro também. Mas ela não me curou dessa minha relação com essa parte do meu corpo. E agora eu sei que essa segunda jornada, porque sim, gente, eu decidi que esse ano de 2026 eu vou economizar para refazer essa cirurgia. Mas que agora não é mais só sobre um defeito, é sobre ajustar o meu corpo à imagem que eu tenho na minha cabeça de mim, a imagem que eu me identifico, a imagem que eu quero ser. Que eu finalmente possa curtir, finalmente aos 30 anos, ou aos 31 ou 32, eu não sei quando vai ser essa próxima cirurgia, mas que eu finalmente possa me sentir confortável no meu corpo, que eu possa me sentir confortável no corpo da mulher que eu sou. Quero finalmente poder me sentir confortável. Já tive essa experiência de vestir a roupa que eu quiser,
de me sentir confortável nos ambientes, e eu quero isso pra minha vida, porque eu já senti o gostinho e eu sei que é possível e eu quero isso pra mim. Agora eu tenho mais clareza, eu já fiz uma vez e eu sei muito bem o que eu quero. A médica não fez o que eu pedi e eu acho que foi justo, porque ela também é o trabalho dela, então ela precisa dessa garantia de que eu ia gostar do resultado, e eu gostei, mas eu não fiquei 100% satisfeita com o tamanho. Então dessa próxima vez eu ainda não sei se eu vou fazer na China, se eu vou fazer no Brasil, ainda não me decidi, porque eu vou começar agora a juntar dinheiro. Eu comecei, na verdade, agora em janeiro de 2026, então eu ainda não decidi. Mas eu sei que eu quero ser muito clara dessa vez pra cirurgião ou cirurgião. Eu prefiro que seja mulher, né, mais independente. Aqui na China até confio mais, até confio em fazer com um cirurgião homem. Mas eu quero ser muito incisiva no que eu realmente quero. Que é usar o top, que eu não uso mais sutiã, mas usar o top PPP. E não o G, que fica ainda sobrando o peito pros lados. Que é o que eu tô no momento. E aí, depois de tudo isso, eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, né? Porque por mais que seja uma história bem pessoal e íntima, eu queria escrever um pouco pra ter uma linha de raciocínio. E aí eu escrevi aqui, que foi vindo na minha cabeça, como que eu poderia chamar isso? Vou falar assim, 3 verdades que eu tive não, 3 insights que eu tive nessa minha saga. Longa saga, né, gente? E aí eu quero dividir com você como um exercício mesmo que eu fiz aqui no meu caderno, e talvez você queira fazer também com alguma insegurança que você tenha por aí. Então, o primeiro insight que eu tive é o seguinte: a sua dor física ou emocional é legítima. Nunca ignore uma dor no seu corpo. Não deixe ninguém falar que é frescura. Já ouvi muito isso, gente. Não ignore, seja nas costas ou no coração. Ela está te dizendo que algo precisa ser cuidado em você. Não esconda, não negue, se cuide. Eu não quero entrar muito em detalhes aqui nesse ponto, mas eu sinto que sim, eu fui negligenciada na minha infância, nessa questão. E talvez as coisas poderiam ter sido menos difícil pra mim. Mas já foi, já passou, e agora é eu que lido com isso, não tô culpando ninguém nem nada, sabe? A gente faz terapia pra isso mesmo, pra entender as coisas. E escrever é bom porque traz muita clareza pra nossa cabeça. E a clareza que eu trouxe, e eu quero que você leve pra sua vida e aplique na sua vida também. Não só com você, mas percebam as suas crianças ao redor na sua vida, mesmo que você não tenha filhos ou não queira ter. Percebam as crianças à sua volta, se elas estão com alguma coisa esquisita, se elas estão se escondendo demais, se elas estão com alguma dor estranha, se elas estão com qualquer coisa, sabe? Não negligencie, não ignore, não diga que é frescura. Ouça, dê atenção a isso, cuide. Porque uma criança não sabe se cuidar sozinha. É dever dos adultos que estão à volta dela prestar atenção nessas pequenas coisas. O segundo insight é o seguinte: a autossabotagem vem do medo de mudar. Se você sempre arruma uma desculpa para não cuidar de algo importante para você, se pergunte: do que você tem medo de se tornar quando você resolver isso? Essa é uma boa reflexão.
sem comentários. Insight número 3. A cura é uma caminhada e não o destino. Gente, pela minha história, vocês já sabem que esse insight é real, né? Eu achei que eu tinha chego no destino da minha cura. Mas aí o mundo girou, veio a deprê, engordei 10 quilos e aí vocês já sabem, né, o que aconteceu. Aí eu escrevi aqui no Insight 3. Talvez a gente nunca resolva totalmente uma insegurança nossa, mas a gente pode mudar a nossa relação com ela. De uma relação de ódio e vergonha, se transformar em uma relação de cuidado e respeito. Que é o que eu sinto comigo hoje em dia. Eu sentia muita vergonha, ódio, raiva, vergonha mais que tudo. E hoje eu não sinto mais. Eu tô aqui, né, falando no YouTube. Eu sinto que eu preciso cuidar de mim, que eu sinto que eu preciso fazer de tudo o possível para que eu seja muito bem cuidada. E se ninguém vai fazer por mim, eu mesmo vou e faço. E aí aqui, como nós somos o grupinho do caderninho, a gente adora escrever em caderno, todo mundo que tá nesse canal aqui com certeza adora escrever em caderno. A maioria dos meus inscritos vieram por conta do meu vídeo do dia 1 de janeiro, do dia 1º de janeiro, que era o dia 1 do meu desafio Mudando de Vida em 30 dias. E gente, eu ainda tô no desafio, eu tô gravando os vídeos, eu não tive tempo de editar esses últimos dias, mas eu tô no desafio, tô dentro ainda, tô mudando de vida. E esse vídeo aqui, eu abrir meu coração e contar a minha maior insegurança, é uma prova de como a minha vida tá mudando. Porque antes eu não tinha coragem nem de falar isso para as pessoas mais próximas e agora eu tô falando tudo aqui no YouTube. Então eu preparei aqui um pequeno desafio para você que tá ouvindo e assistindo até aqui, e você que tem uma insegurança bem escondidinha lá dentro que você não conta pra ninguém. Pega o seu caderno e escreve. Qual é a coisa que eu carrego comigo e que me pesa? Essa é a coisa que me pesa hoje em dia. Eu quero muito fazer essa cirurgia. Quero muito. Refazer, né? E espero que seja a última vez dessa vez, gente. E aí, de acordo com a sua resposta, eu gostaria que você escrevesse: qual é o pequeno cuidado que eu posso ter comigo sobre isso essa semana? No meu caso, pode ser marcar um médico, pesquisar clínicas, guardar R$100, que mais? Marcar um psicólogo. Não sei, sabe qual que é a sua situação? Ou simplesmente se olhar no espelho e ao invés de xingar e falar mal daquela sua coisa que você não gosta em você, simplesmente se olhar e pensar: essa é uma coisa em mim que precisa de cuidado e não de ódio. Então é isso, gente. Essa foi a minha jornada e continua sendo, porque não acabou, da minha maior insegurança da minha vida. E se você se identificou com alguma coisa do que eu falei aqui, ou se você tá no processo de se curar dessa sua parte sua que dói muito, comenta aqui pra eu saber. Comenta um coração roxo, não precisa entrar em detalhes não, só comenta um coração roxo, só pra eu saber que eu não tô sozinha e pra gente saber que não estamos sozinhas. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinha carregando um peso, mas só de saber que tem outras pessoas também tentando se erguer, também lutando pra se sentir bem, pra se sentir feliz, pra se sentir pertencente, pra se sentir valorizada, pra se sentir cuidada, já faz a nossa carga ficar até mais leve.
Obrigada por ouvir até aqui esse meu relato que é tão pessoal. E lembre-se que cuidar de você não é só vaidade. E vaidade não tem problema nenhum. Mas é uma forma básica e mínima de respeito com você e com seu corpinho. Seja físico ou mental. Um beijo, gente. Até amanhã.